Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana Segurando Vela. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Valeu! Agora sim, vamos à leitura. Lembrando que esse é o 7º da coleção. Ainda falta muita coisa, mas aqui está a primeira versão. A pessoa que mais me preocupa é um moleque chamado Evan Whitehead. Ele anda dizendo que já beijou um monte de garotas do meu ano. Mas na semana passada, ele teve que ir para casa porque pegou catapora. Uma coisa que eu nem sabia que a gente podia pegar nessa idade. Vai saber quantas garotas o Evan não infectou. Uma menina que eu sei que o Evan nunca beijou é a Julie Weber, porque ela namora o Ed Nowell, desde o 5º ano. Mas eu ouvi dizer que as coisas entre eles não andam muito bem. E estou decidido a fazer de tudo para ficarem ainda piores. Dia da semana, terça-feira. O tio Gary me falou que se eu quisesse arrumar uma garota para ir ao baile comigo, ia precisar fazer o convite pessoalmente. E era bem isso que eu estava querendo evitar, mas acho que ele está certo. Eu sempre tive uma quedinha por uma garota chamada Peyton Elise. Ontem encontrei a Peyton tomando água no bebedouro. E fiquei lá esperando com toda a calma até que ela terminasse. Só que ela devia ter me visto com o canto do olho e imaginado que eu ia convidá-la para ir ao baile. Então continuou bebendo sem parar, e eu lá em pé, feito um idiota. No fim, o sinal acabou tocando e a gente teve que ir para a aula. Eu mal conheço a Peyton, então talvez não fosse uma boa ideia convidá-la. Eu ia ter que me limitar às garotas com quem tinha algum contato. A primeira pessoa que veio à cabeça foi a Bethany Brin, minha parceira nas aulas de ciência no laboratório. Mas acho que eu não causei uma impressão muito boa na Bethany. A matéria daquele bimestre era anatomia, e nas últimas aulas a gente teve que dissecar uma rã. Eu não tenho sangue frio para essas coisas, então deixei todo o trabalho nas mãos da Bethany e fiquei lá do outro lado da sala fazendo força para não vomitar. Sério mesmo. Não entendo por que nos dias de hoje, a gente ainda precisa cortar uma rã ao meio para descobrir o que tem dentro dela. Se me disserem que dentro de uma rã tem coração e tripas, acredito sem ver com meus próprios olhos. Fiquei bem animado quando escolheram a Bethany para formar dupla comigo no laboratório. Lembro que no Fundamental 1, quando a professora punha um menino e uma menina para fazer alguma coisa juntos, a molecada ficava doida. Quando escolheram a Bethany para ser minha parceira de bancada, eu estava esperando uma reação desse tipo do resto da classe, mas pelo jeito o pessoal já passou dessa fase. Apesar de não ter conseguido impressionar a Bethany com as minhas habilidades laboratoriais, ainda acho que tenho uma chance com ela. Não quero ficar me gabando, mas eu sou sim, um parceiro de bancada muito divertido. Ontem, no final do dia, acompanhei a Bethany quando ela foi buscar o seu casaco no armário. Confesso que estava meio nervoso para falar com ela, apesar de a gente passar 45 minutos juntos todos os dias no laboratório. Só que antes mesmo de abrir a boca, comecei a pensar no lance das rãs. Então acho que as coisas não têm muito como dar certo entre a gente. Ontem à noite, quando conversei com o tio Gary sobre o que aconteceu na escola, ele falou que eu estava tentando resolver tudo sozinho, que eu precisava ter uma escada, um coadjuvante que me ajudasse a atrair a atenção das garotas. Bom, acho que o Howley seria o escada perfeito para mim, porque perto dele eu sempre estou bem na foto. Hoje pedi para o Howley ser o meu escada, mas ele não entendeu bem o conceito. Expliquei que era a mesma coisa que ser um coordenador de campanha, só que em vez da eleição, a gente precisava ganhar uma garota. O Howley falou então que um podia ser o escada do outro, para nós dois conseguirmos companhia para o baile, mas eu expliquei que precisava ser um de cada vez. Acho melhor resolver a minha situação primeiro, porque arrumar um par para o Howley pode acabar sendo uma tarefa bem demorada. A gente testou esse lance do escada na hora do almoço, mas acho que ainda tem muito a melhorar. Dia da semana, quinta-feira. Hoje, no caminho de volta para casa, o Howley contou que ouviu uma menina do comitê de baile dizer que a Lisa Groove tinha terminado com o namorado e estava procurando alguém para ir ao baile. É exatamente por isso que eu escolhi o Howley para ser o meu escada. A Alissa é uma das garotas mais populares da escola, então eu ia precisar agir rápido, antes que os abutres da minha classe voassem em cima dela.
Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para a Alissa, mas ninguém atendeu. A ligação caiu na caixa de mensagens e, quando me dei conta, já estava deixando o recado. Apertei a tecla cancelar do telefone para apagar aquele recado e começar de novo, mas a minha segunda mensagem não saiu lá grande coisa. Eu devo ter gravado umas 20 mensagens, porque queria que tudo saísse perfeito. Só que o Raul estava comigo, fazendo força para ficar calado, e quando eu olhava para ele, sempre acabava me desconcentrando. Depois de um tempo, a coisa virou uma piada, e eu e o Raul ficamos só rindo e tirando onda. Eu sabia que não ia ter como deixar uma mensagem séria com o Raul lá em casa, então apaguei a última que a gente tinha gravado e desliguei. Eu podia esperar até o dia seguinte e conversar pessoalmente com a Alissa. Só que eu não sabia que a tecla cancelar não apagava as mensagens gravadas na caixa postal dos Groove, que nem apagava na nossa. Depois do jantar, bateram na porta aqui de casa, e era o pai da Alissa. O Sr. Groove falou para o meu pai que eu e meu amigo deixamos 20 trotes na caixa postal dele, e queria ter certeza de que isso não ia mais acontecer. Então eu acho que vou ter que riscar o nome da Alissa da minha lista. Dia da semana, segunda-feira. O tio Gary falou que se eu quisesse que as garotas prestassem atenção em mim, precisava pensar seriamente em renovar meu guarda-roupa. Ele falou que sempre se sentia mais confiante quando usava roupas ou sapatos novos. O problema é que eu não tenho roupas novas. Acho que 90% das roupas que eu uso são de segunda mão, coisas que eram do Roderick. A mamãe diz que isso é um exagero, mas é só dar uma olhada nas etiquetas das minhas cuecas para ver como é de verdade. Eu nunca dei muita bola para essa coisa de roupa, mas isso foi antes de o tio Gary me dizer que o meu guarda-roupa estava me prejudicando. No fim de semana eu pedi para a mamãe me levar para comprar uma calça jeans e um tênis novo, para eu poder ir bem vestido para a escola. Mas assim que falei isso, já me arrependi. A mamãe me deu o maior sermão. Disse que os adolescentes só se preocupam com a aparência, que se a gente pensasse mais nos estudos e menos nas roupas que vestimos, o país não seria o 25º colocado no ranking mundial de matemática. Eu devia saber que a mamãe não ia topar comprar um monte de roupa logo de cara. Quando fazia parte da Associação de Pais e Mestres, ela propôs que a nossa escola adotasse o uso de uniformes, porque tinha lido um artigo dizendo que os alunos uniformizados tinham melhor desempenho acadêmico. Por sorte, ela não conseguiu assinaturas suficientes para isso, mas logo a notícia de que minha mãe era autora da petição sobre o uniforme se espalhou, e durante algumas semanas eu tive que esperar pelo menos meia hora dentro da escola, antes de poder ir para casa em segurança. Como a mamãe não quis me levar para comprar roupas novas, decidi dar uma procurada lá em casa, para ver se achava alguma coisa legal para usar. Comecei procurando nas gavetas do Roderick, mas acho que a gente não tem o mesmo gosto para roupas. O tio Gary me falou para procurar no armário do papai, porque os adultos às vezes têm umas coisas retrô que podem ser bacanas. Eu nunca vi meu pai usar uma roupa bonita na vida, mas não custava nada tentar. Ainda bem que o tio Gary me deu essa dica, porque, acredite se quiser, eu encontrei exatamente o que estava procurando, no fundo do armário dele. Era uma jaqueta de couro preta. Eu nunca tinha visto meu pai com aquilo, então acho que ele usava antes de eu nascer. Não imaginava que o papai tivesse algo tão bacana, e o meu conceito sobre ele mudou depois daquilo. Vesti a jaqueta e desci. O papai ficou surpreso ao ver sua velha jaqueta de couro, e me contou que tinha comprado quando estava começando o namoro com a mamãe. Perguntei para o papai se eu podia usar. Ele disse que tudo bem. Mas a mamãe não gostou nada da ideia. Ela falou que aquela jaqueta era cara demais para ser usada na escola e que eu ia acabar estragando ou perdendo. Eu disse que não era justo, porque a jaqueta estava no armário só juntando pó, então não fazia diferença o que acontecesse com ela. Mas aí a mamãe falou que aquele tipo de roupa passava uma mensagem errada e que além disso estava frio demais para sair sem um casaco de inverno. Ela me mandou guardar a jaqueta lá no armário. Mas aí hoje de manhã, enquanto tomava banho, eu não conseguia parar de pensar na impressão que aquela jaqueta ia causar na escola. Com certeza, se eu saísse com ela escondido e colocasse de volta no armário quando chegasse em casa, a mamãe não ia nem perceber. Então, enquanto ela dava o café da manhã para o Manny, eu subi, peguei a jaqueta e saí de fininho. A primeira coisa que eu preciso dizer é que a mamãe estava certa sobre o frio. Aquela jaqueta não tinha forro, e no caminho para a escola já comecei a me arrepender da minha decisão. As minhas luvas tinham ficado no meu casaco de inverno lá em casa, e as minhas mãos estavam congelando. Quando fui pôr as mãos no bolso da jaqueta, senti que tinha alguma coisa lá dentro.
Tinha um par de óculos escuros bem bacana num dos bolsos, o que considerei um belo bônus. E no outro tinha uns daqueles retratos 3x4, que a gente tira naquelas cabines de fotos. De cara eu não reconheci as pessoas nas fotos, mas depois percebi que eram a mamãe e o papai. Não era exatamente o tipo de coisa que eu queria ter visto, logo depois do café da manhã. Na escola todo mundo começou a me olhar, quando eu passava pelo corredor. Chamei tanta atenção que resolvi não tirar mais a jaqueta pelo resto do dia. Parecia que eu era um aluno novo na classe. Só que um pouquinho antes de tocar o sinal da primeira aula, ouvi umas batidas desesperadas na janelinha da porta. Pensei que fosse ter um ataque do coração quando vi quem era. Quando a professora abriu a porta, a mamãe foi direto até a minha carteira e me fez devolver a jaqueta de couro do papai na frente de todo mundo. Tentei argumentar que estava frio demais para ficar sem blusa, então a mamãe me deu o casaco dela para eu usar. Não fiquei muito feliz com aquela situação, mas pelo menos não morri de frio no caminho de casa. Dia da semana, quarta-feira. Todo mundo lá na escola já sabe que eu sou o cara que andava pela rua usando o casaco da mãe. Agora vai ser ainda mais difícil conseguir alguém para levar ao baile. Por isso decidi que o melhor a fazer é convidar alguém que não seja da minha escola. E acho que tem o lugar ideal para encontrar essa pessoa, a igreja. Ouvi dizer que o pessoal das escolas religiosas acha que os alunos da escola pública são o máximo. Então, quando encontro algum amigo da escola lá na igreja, sempre tento botar a banca de malandro. Um tempo atrás, a mamãe ficou amiga da senhora Stringer, lá da igreja, porque as duas fazem parte do comitê da festa de outono. Os Stringer têm 2 filhos que frequentam a escola da igreja, um garoto chamado Wesley e uma menina chamada Laurel. O Wesley eu nunca vi, então acho que ele fica lá no porão com as outras crianças na hora do culto. A mamãe convidou a família toda para jantar na nossa casa na sexta-feira. Acho que ela tem a esperança de que o Manny e o Wesley se deem bem e que o Manny tenha um amigo de verdade pela primeira vez na vida. Mas isso também é uma grande oportunidade para mim. A Laurel tem a minha idade e é mais bonita que a maioria das garotas da minha classe. Ou seja, esse jantar pode ser uma chance de melhorar para valer as coisas para o meu lado. Dia da semana, sexta-feira. A mamãe ficou um tempão arrumando a casa para a visita dos Stringer, e quando dei uma olhada ao redor, decidi que era melhor dar uma força para ela. Tinha bagunça para tudo quanto era lado. Para começar, a árvore de Natal ainda estava montada na sala. Era uma árvore difícil de desmontar, então eu e o papai levamos lá para a garagem do jeito que estava. Ainda tinha fraldas descartáveis coladas nos cantos de todos os móveis da sala, porque a mamãe queria que a casa ficasse segura quando o Manny começou a engatinhar. Ela usou uma fita poderosa para grudar aquelas fraldas, então não foi nada fácil tirar. O tio Gary ainda estava dormindo no sofá da sala, então jogamos o lençol por cima dele e torcemos para ninguém querer sentar ali. E ainda faltava a cozinha. Lá tem um quadro na parede com todos os prêmios e certificados que a mamãe deu pra gente ao longo da vida. Todas as coisas com o meu nome eram vergonhosas, então eu tirei tudo do quadro e escondi na despensa. Quando os Stringer chegaram, a maior parte da bagunça tinha sido arrumada. Só que a visita não começou nada bem. Lembra que eu contei que o Manny tinha medo de um moleque da igreja que fingia ser vampiro? Pois é, esse moleque era Wesley Stringer. Ou seja, a mamãe logo perdeu a esperança de que o Manny fizesse um amiguinho. Ele não quis nem jantar e passou o resto da noite escondido no quarto. Eu me arrependi de não ter feito o mesmo, porque a mamãe tinha feito uma comida cheia de frescura para impressionar as visitas. Era um creme de frango com cogumelos, decorado com aspargos. Eu sei que aspargo é uma coisa saudável, mas para mim funciona como criptonita. Mas eu também não queria dar um de simplório na frente da Laurel, então decidi fechar os olhos, tapar o nariz e mandar ver. Os adultos estavam conversando só sobre política e outras coisas chatas. Eu e a Laurel ficamos lá sentados só ouvindo. A mamãe contou para a senhora Stringer sobre o restaurante chique que ia com o papai quando iam sozinhos. E a senhora Stringer comentou que ela e o marido nunca podiam sair sozinhos, porque a Laurel sempre estava fora com as amigas, e eles não tinham ninguém de confiança para ficar de babá do Wesley. Eu falei para a senhora Stringer que quando isso acontecesse, ela podia ligar para mim. Achei que seria uma boa forma de impressionar os Stringer e ainda ganhar um dinheirinho. A mamãe gostou da ideia. Disse que cuidar de uma criança seria uma boa experiência para mim. A senhora Stringer ficou bem animada e perguntou se eu estava livre amanhã à noite, e eu respondi que sim. Não quero parecer exagerado,
mas tenho certeza de que algum dia vou jantar com os Stringer, no dia de Ação de Graças, e todos nós vamos rir bastante, lembrando da época em que eu dava uma de babá para o meu cunhado, o Wesley, nos tempos de colégio. Dia da semana. Sábado. A mamãe me deixou lá na casa dos Stringer, às 6h30 da tarde. A senhora Stringer disse que a Laurel tinha ido para a casa de uma amiga, o que não era muito legal, porque eu achava que ia ter uns minutinhos com ela para falar sobre o baile. A senhora Stringer me mandou pôr Wesley na cama às 8 horas e disse que eles estariam de volta às 9 horas. Ela falou que eu podia ver TV, enquanto esperava, e pegar o que quisesse na geladeira. Depois que o senhor e a senhora Stringer saíram, sobramos só eu e o Wesley. Perguntei se ele queria pegar algum jogo ou coisa do tipo, mas o Wesley falou que preferia ir até a garagem pegar o triciclo. Eu disse que estava frio demais para brincar lá fora, e ele respondeu que queria andar de triciclo lá dentro. A casa dos Stringer era muito bonita, e com certeza eles não iam querer que o Wesley riscasse todo o piso de madeira. Então falei para ele que a gente precisava arrumar outra coisa para fazer. O Wesley deu um tremendo chilique, e depois que se acalmou, disse que queria brincar de colorir. Perguntei onde ficavam os lápis e os papéis, e ele disse que era na lavanderia. Só que quando entrei lá, ele trancou a porta por fora. Depois ouvi o barulho da porta da garagem, e quando fui entender o que estava acontecendo, o Wesley já estava andando de triciclo no meio da cozinha. Fiquei batendo na porta para ele me deixar sair, mas não adiantou nada. Ouvi a porta do porão sendo aberta, e depois o som de alguém rolando escada abaixo, seguido de uma tremenda pancada. Dava para escutar o Wesley chorando lá embaixo. Aí eu comecei a entrar em pânico, porque ele parecia ter se machucado de verdade. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana segurando vela. Continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.